Castanhos Magalhães na área, sejam muito bem-vindos ao Geekflix. E essa quarta é especial, pois chegamos a mais um final de séries semanais. Let's go! Então, Boba Fett chegou ao fim e agora vamos, analisar se esse episódio realmente honrou toda a temporada ou não. Assim, quando eu vi que o capítulo possuía 58 minutos, eu imaginei que ele tomasse uma direção diferente, principalmente no início. Eu imaginei que quando o episódio começasse, eles iam dar uma sequência direta do último, mostrando a consequência ali, no caso, Mos para ter sido atacada ali, aquele comércio, e Boba junto com a Fennec Shand chegando no local e se surpreendendo, ou pelo menos mostrando ali, o descontentamento deles em ver que a cidade foi atacada. Eu achei que foi um desacerto em eles trazer já o Boba Fett e a Fennec Shand dentro do local. Eu sei que foi uma estratégia para poder ganhar tempo e focar, mas já que o episódio tinha 58 minutos, eles poderiam traçar um plano em que isso se encaixasse e tirar algumas outras partes que eu vou comentar que talvez foi longa demais, que talvez não foram longas demais. Então, o episódio ele já começa com a Fennec Shand ali, o Boba também, o Mando já chega também, né? Então, ele é aquele clássico episódio final em que você precisa resolver um grande assunto, algo que é realmente desafiador para fazer, porque você foi preparando um terreno ao longo dos outros episódios, só que aí você optou por decidir focar em outra trama, em outra subtrama, como foi no caso do Mandaloriano. Eles resolveram focar no Din Djarin. Então eles focaram nessa trama dele nos 2 episódios, mostrando ali onde ele estava depois do final da segunda temporada de The Mandalorian, e depois também o que Grogu estava fazendo, o treinamento dele com o Luke, a primeira aparição do Cad Bane. Tudo isso foi espetacular, eu não estou reclamando sem dúvida nenhuma. Se vocês assistiram as análises destes episódios, eu vou deixar até o link aqui para vocês conferirem, caso não tenham visto no card, em algum lugar da tela. Vocês vão notar que eu amei os episódios, eu dei nota 10 para os 2 porque são obra-primas, eles foram extremamente competentes. Mas a questão é que corria o risco deste episódio final, por ter essa responsabilidade de fazer tanta coisa, acabar ficando corrido demais ou superficial. E assim, eu gostei do episódio em alguns aspectos, eu não achei um episódio ruim, não achei péssimo, porém ele foi realmente abaixo de toda a temporada, na minha opinião. Porque assim, mesmo antes dos episódios focar no Din Djarin, para mim, a jornada do Boba Fett estava excelente, desde o primeiro episódio ali, mostrando os flashbacks, a introdução dele com a questão dos Tuskens, mostrando como ele começou a conviver com eles e como isso ajudou a ele ter outro conceito, outra visão de mundo, a relação dele com a Fennec. Toda essa questão foi muito bem trabalhada, muito bem desenvolvida. Eu amei esses 3 episódios no qual a série realmente focou em desenvolver o Boba Fett, mostrar detalhes do passado e mostrar o porquê ele mudou. Isso foi espetacular. Então, para mim, a série estava numa crescente de excelência muito boa. Então, o que acontece? Esse episódio, ele acabou me desagradando no sentido de que ele passou muito tempo em algo que não tinha necessidade, que era, por exemplo, claro que tinha que ter combates, mas eles tinham que fazer de uma forma diferente. Eu acho que ficou muito tempo naquele negócio de blaster e tiros e os parques ali lutando contra eles, aquela questão meio repetitiva. Foi praticamente 10 a 20 minutos essas cenas de psham, 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 que você entende que o diretor, junto com a equipe de roteiristas, colocou ali para poder te passar a sensação de desespero, de passar a sensação de caos, que realmente os parques estavam pondo em perigo a cidade, estavam pondo em perigo Mos Espa. Era uma sensação de caos, de desespero. Só que eu acho que poderia ser trabalhado melhor, porque no que você deixa essa cena acontecer dessa forma por muito tempo, acaba ficando repetitivo, então o peso dela diminui.
quando você vê aquilo ali acontecendo durante 5 minutos, porque você consegue sentir o peso daquilo. E ali, depois, ao longo desses 5 minutos, ele vai progredindo para outro acontecimento que ainda tem a ver com o caos, com os Pikes, com o Cad Bane, porém, de outra forma de mostrar o combate deles, outra abordagem, também um pouco de desenvolvimento não fazia mal. Até porque uma coisa que seria muito bacana e a série infelizmente não mostrou seria o treinamento do Boba para poder dominar o Renko. Porque foi uma cena épica realmente quando o Boba chegou montando no Renko e foi ali batalhando, destruindo os campos de forças daquelas armas bélicas extremamente poderosas. Foi algo realmente sensacional. Eu amei essa parte foi uma das melhores para mim, eu gostei bastante. Só que vocês concordam comigo que se o episódio, já que inclusive ele tinha quase de 1 hora, mostrasse um pouco do treinamento do Boba e também mostrasse mais um desenvolvimento dele com o Renko, uma questão de diálogo a mais do Boba com os cidadãos da cidade, com a própria Fennec, essa questão toda para te deixar ali naquele clima mesmo de o que vai acontecer. As pessoas estão desesperadas. Isso seria mais interessante, porque isso faria o público se emergir mais, ter uma experiência mais imersiva nessa sensação de caos. E meio que ficou um pouco vazio assim nesse sentido, porque você só via ali os tiros acontecendo, as pessoas correndo e tal, mas você não tinha aquela sensação, a câmera não focava nas pessoas, no desespero delas. Então, meio que, pelo menos da parte da cidade, era como se a cidade estivesse sendo atacada, as pessoas estivessem fugindo e só. Elas não estivessem temendo se elas vão voltar para sua cidade amanhã, o que vai acontecer, qual é o futuro delas, sabe? Essas coisas, esses pequenos detalhes que são necessários. Agora, falando da parte que eu gostei, foi justamente desse episódio, apesar de tudo, ter focado no Boba, porque o episódio final tinha que ser focado no protagonista da série, né? Porque se eles trazem o último capítulo e de repente desenvolve mais o Din, o Grogu, ou seja, qual for o outro personagem, ficaria extremamente estranho e incoerente. E muito legal ver como a série, ao longo da sua jornada, e aqui nesse último episódio também, ela vai dando respostas àquelas pessoas que estão dizendo desde que a série começou que o Boba ele enfraqueceu, que ele se tornou mole, porque ele não é mais impiedoso, esse negócio de governar de respeito, esse é um do crime que governa assim, não quer lutar, prefere negociar. O cara tá velho, não sei pra que fez a série desse cara. Então, ao longo da série, os diretores querem mostrar que não existe uma única maneira da pessoa se mostrar badass. Você, para ser considerado uma pessoa imponente, uma pessoa de respeito, você não precisa necessariamente estar o tempo todo disposto a entrar num embate até mesmo sem pensar, ser impiedoso no sentido de não poupar vítimas, não querer negociar, precisar tomar atitudes precipitadas. Na verdade, não. O Boba, ele veio numa corrente de evolução e tudo isso se encaixa com a jornada dele com Stanskas. Então, o que é que o Boba quer mostrar pra gente? Olha, eu mudei, eu estou em processo de transição, então eu tenho que me acostumar com essa nova vida, com essa nova ótica que eu estou adotando. E também eu não vou abrir mão desses novos valores que eu adquiri. Mas isso não quer dizer que na hora de agir, na hora que for necessária, eu perdi a ginga, eu perdi o jeito de fazer isso, não. E foi sensacional aquele final ali, quando ele consegue derrotar o Cad Bane usando justamente o treinamento que ele fez com os Tanskis. Porque isso é tudo encaixa direitinho com toda a jornada dele. Foi os Tanskis que conseguiram moldar indiretamente a personalidade do Boba. Vivendo ali com eles, ele teve uma visão sobre eles totalmente diferente. Isso impacta o público, porque a gente via os Tanskis também só como povo primitivo,
Então o Bobo passou a ver ali, o Boba passou ali a ver essas pessoas como realmente um povo organizado, um povo que tinha suas tradições. Ele passou também a ver que você impor respeito é muito mais valioso do que você tentar impor seu lugar no meio por medo, por impiedade, por crueldade. Então, ele ter derrotado ali o Cad Bane usando o treinamento que o Stanskis lhe deu foi extremamente uma decisão sábia, foi muito bom. Eu gostei muito dessa cena. Então mostra o quê? Que o Boba, ele não deixou de ser badass, ele sabe quando agir e quando for preciso, ele vai finalizar assim como ele finalizou ali a vida do Cad Bane. Outro aspecto também que eles acertaram muito foi em não deixar o Cobb Vanth morrer, porque se eles deixassem um personagem como esse morrer da forma que foi no episódio anterior, seria muito, mas muito frustrante, porque o Cobb Vanth é um personagem realmente icônico. Então é bem interessante que ele foi salvo, tá ali no Bacta e vai ser restaurado, né? Vai passar pelo mesmo processo da Fennec e vai estar aí novinho em folha, talvez aparecendo na terceira temporada de The Mandalorian, ou de repente se tiver a segunda temporada de O Livro de Boba Fett. Então foi um aspecto muito interessante. Outra questão também que eu gostei foi, mais uma vez, a evolução do Grogu. É como eu falei no episódios anteriores. O Grogu, ele já deixou de ser aquela só criatura fofa. Não que ele deixou de ser fofo, não. Logicamente que não. Até porque o processo de envelhecimento dele demora anos. E isso aí a gente vai acompanhar ele por muito tempo. Mas a questão é que ele não é mais aquele mascote que precisa de proteção o tempo todo. E você olha pra ele só assim e diz, que vontade de apertar. Não. Ele é útil, ele sabe se virar, ele luta. Ele botou um Rancor pra dormir usando a força. Graças ao treinamento que ele teve com o Luke e as lembranças que foram despertadas ali ao longo desse treinamento. Então o Grogu, ele agora tá ao lado do Mando. A terceira temporada de The Mandalorian vem aí e vai explorar esse novo lado do Grogu. Não é só uma figura de mascote. E isso também vai impactar na relação dos dois, porque o Mando, ele é extremamente protetor, logicamente, e ele encara, apesar de sempre ir evoluindo o conceito com relação a isso, o Grogu como uma figura que precisa de cuidado, precisa ali estar sempre protegida. Mas ele vai ter que se acostumar a ver o Grogu cada vez mais ajudando também ele, entrando em ação e se expondo ao perigo. Porque por mais que o Grogu tenha até então rejeitado a ideia de ser um Padawan, ele tem um dom, ele tem a capacidade de lutar. E ele não vai deixar de fazer isso por uma pessoa que ele gosta, por uma causa que ele vê que é necessária. Então é bem interessante como eles montaram isso para poder a terceira temporada não ficar repetitiva, não ficar aquele aspecto de todo o tempo o Mando ir em um lugar e ficar pensando, poxa, o Grogu tá sozinho, ou se alguém nos pegar aqui, eu tenho que me proteger e proteger o Grogu. Claro que ele não vai deixar de proteger, mas a questão agora é que é uma ajuda mútua muito mais forte do que nas temporadas anteriores. Avaliando a temporada toda do Boba Fett no geral, como eu falei, foi uma ótima série que conseguiu desenvolver um personagem que não tinha tanta oportunidade no live action de ser desenvolvido de forma sensacional. A relação com a Fennec Shand é muito boa, ela é uma personagem extremamente badass, cheia de carisma. O roteiro, ele sabe desenvolver o lado humano do Boba, ele sabe mostrar por que ele mudou, soube explorar a relação dos Tuskens, como eles se desenvolviam de forma espetacular. A direção nos proporcionou momentos belíssimos, uma fotografia espetacular. Então, para mim, a série como um todo merece uma nota 8,5. E vocês, qual é a nota que do livro de Boba Fett merece? O que vocês acharam da série? Estou curioso, então deixe sua opinião nos comentários. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nada e não me esqueça de me seguir nas redes sociais para ficar ligado em tudo que acontece na cultura pop e inclusive, logicamente, Star Wars.
Lá eu posto origem de personagens, curiosidades, memes, partes interessantes sobre os bastidores. Então fica a dica, você vai gostar muito de me seguir tanto no Instagram como no Twitter. Até a próxima, como deve ser, e que a força fique contigo. Hum, da, dum, hum, da, da, hum, dum, dum.